gente! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. O vídeo de hoje foi uma recomendação de vocês lá no meu Instagram, que algumas pessoas têm me mandado algumas recomendações de vídeos para eu gravar aqui pro canal lá no meu Instagram. Se você quiser também recomendar algum vídeo, algum tema que você gostaria que eu falasse aqui, deixa aqui nos comentários desse vídeo ou manda lá no meu direct, às vezes eu abro umas caixinhas de pergunta no story. Então, para você poder estar interagindo aqui comigo também e eu poder te ouvir, eu poder gravar vídeos também para você. E o vídeo de hoje foi uma recomendação de vocês, que foi o seguinte tema: falar sobre a diferença entre narrador em primeira pessoa ou em terceira pessoa. E eu trouxe aqui para vocês como escolher qual é o melhor narrador para sua história, como você definir qual narrador você vai adotar para escrever o seu livro de ficção. Mas antes do vídeo de hoje, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de todas as dicas e novidades aqui no canal. Então vamos pro vídeo. Eu vou começar aqui falando para você qual é a diferença entre os tipos de narradores que existem para você escrever um livro de ficção. Basicamente, em um texto narrativo existem 3 tipos de narradores. Tem o narrador em primeira pessoa, que é o narrador personagem, quando é algum personagem da história que está contando, narrando os fatos que aconteceram. Às vezes é o protagonista, às vezes pode ser um outro personagem que está contando a história do protagonista. Então, normalmente é um personagem de dentro da história quando você usa essa primeira pessoa. E o mais usado geralmente é o protagonista. Tem algumas histórias que eles usam um efeito reverso, né? Eles usam um antagonista contando a história. Fica bem legal também quando você sabe usar esse tipo de construção de enredo para você colocar o antagonista em primeira visão, contando a visão de mundo dele na história. E aí você coloca o antagonista contando a história em primeira pessoa, então fica muito interessante também. Mas eu já vou falar mais pra frente aqui quais são as vantagens e desvantagens, em que momentos, em que casos você deve usar cada tipo de narrador. Agora, tem os narradores em terceira pessoa. Esse narrador em terceira pessoa, ele tem 2 tipos. Tem o narrador observador e tem o narrador onisciente. Qual que é a diferença entre eles? O narrador observador, ele só conta os fatos que aconteceram. Simplesmente ele narra de uma forma totalmente impessoal, sem ligação nenhuma com a história, só narra tudo em terceira pessoa de forma bem descritiva, e é basicamente isso. Já o narrador onisciente, ele sabe de tudo que vai acontecer na história. Normalmente os livros eles acabam trazendo o narrador onisciente, mesmo que não seja a intenção do escritor escrever em narrador onisciente, ele acaba cedendo a ele. Porque o narrador onisciente, ele sabe de tudo o que vai acontecer na história, então às vezes você usar o gatilho mental da antecipação, você precisa para fazer isso do narrador onisciente. O narrador ele sabe de tudo que o personagem está sentindo, está pensando. Então se você descrever sentimentos, pensamentos do personagem, você já está descrevendo usando o narrador onisciente. Então normalmente os mais usados são o narrador onisciente e o personagem. É muito difícil para nós escritores de ficção usar o narrador observador simplesmente, porque a gente não está só narrando friamente tudo o que aconteceu, a gente tem lá um apelo emocional, a gente descreve sentimentos, a gente usa direto o gatilho da antecipação para deixar a história mais emocionante, dar uma curiosidade, e a gente só consegue fazer isso utilizando o narrador observador ou o narrador personagem, que ele também consegue usar esses gatilhos. Então os mais utilizados são esses, mas foi só para contextualizar, explicar que existem esses 3 tipos de narrador e qual é a diferença entre eles. Agora, em quais casos seria melhor você usar o primeiro ou terceira pessoa? Vou explicar melhor quando que é melhor você usar cada um deles, qual é a vantagem e desvantagem deles também. Vamos falar primeiro do narrador personagem, o narrador em primeira pessoa. Qual que é a vantagem de você usar um narrador personagem? É que você vai conseguir descrever a história de uma visão de mundo, de uma visão específica, do ponto de vista de um personagem específico. Então, por exemplo, quando você quer escrever uma história, que você quer que a história seja contada com base na visão daquele personagem especificamente. Você vai contar a forma como aquele personagem vê a história acontecendo. Então você consegue trazer uma descrição psicológica mais profunda com um personagem específico. É sempre a visão de mundo de um personagem. Quando você usa do protagonista ou do antagonista, acaba gerando muito mais conexão. Você descrevendo em primeira pessoa, gerando conexão, identificação com o seu leitor. Mas qual que é a desvantagem? Qual que é o problema desse narrador?
em primeira pessoa é que você fica muito limitado a descrever somente a visão de mundo daquele personagem. Então, quando você quer, por exemplo, descrever o que está acontecendo com um outro personagem na história, quando esse não está presente, quando o narrador não está presente, você não consegue. Fica estranho, do nada parece que você mudou o narrador para descrever a história de uma outra pessoa que está acontecendo e o narrador nem estava presenciando aquela cena, mas você quer descrever o que está acontecendo lá. Você não consegue, porque você só consegue narrar o que o narrador presenciou, viveu, está acontecendo ali com ele também. Então fica muito limitada a narração. Normalmente as pessoas usam esse tipo de narrador quando quer de fato que a história seja contada somente com base nessa visão de mundo do personagem específico. Agora, em terceira pessoa, você tem uma possibilidade maior de descrição, vamos dizer assim. Porque quando você usa o narrador observador ou onisciente, você consegue descrever com mais focos narrativos. Você consegue descrever o que está acontecendo com vários personagens simultaneamente, sem que necessariamente eles estejam na mesma cena. Essa que é a diferença, você consegue ter maior liberdade para usar esse narrador em terceira pessoa para descrever o que está acontecendo, normalmente quando tem mais de um protagonista, quando tem vários personagens principais importantes na história. Em romances normalmente você usa esse tipo de narrador em terceira pessoa. Romances não o tipo de romance de casal e tal, mas romance o estilo literário, de textos longos com vários focos narrativos, estilo novela, normalmente se usa esse narrador em terceira pessoa, que aí você consegue descrever o que está acontecendo com cada personagem em diferentes cenas, com uma pessoa externa narrando o que está acontecendo. Então, basicamente, essa é a diferença entre eles. Espero que com essas dicas você já tenha conseguido pegar aí qual é o tipo de narrador que você vai adotar para sua história, que você vai definir para escrever o seu enredo. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já compartilha esse vídeo com seus amigos. Comenta aqui qual é o tipo de narrador que você vai usar para escrever a sua história de ficção. E a gente se vê nos próximos vídeos.